Olá, turma. Eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje vai ser sobre potência elétrica e o consumo de energia. Interessantíssimo esse assunto porque a gente vai falar sobre o nosso dia a dia. A física nos ajuda a escolher melhor os nossos aparelhos elétricos. Ana, você consegue economizar na sua casa com aparelhos elétricos? E o que você olha para poder economizar no aparelho elétrico? Potência! A gente tem que olhar a potência dos aparelhos, o consumo do aparelho é a gente olhar o watt dele, a potência. E lembrar da musiquinha o tempo todo. Como a light cobra a gente. No nosso caso é a light. Isso. Como a light cobra a nossa luz. Ela cobra através do nosso consumo daquela energia elétrica que, na verdade, se transformou em energia térmica ou mecânica. Vou mostrar para vocês o que isso quer dizer. Ou seja, gente, a aula de hoje é mais para o nosso dia a dia, tá? Além de a gente usar muito no Enem, é muito do nosso dia a dia, tá bom? Então, vem comigo hoje. E lembra daquela musiquinha? Eu vou cantar. Você achava que eu não ia cantar hoje? Eu vou cantar. Eu gosto de cantar e a gente vai cantar para quê? Para poder massificar essas fórmulas na nossa cabeça. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, no nosso cotidiano, são vários os conhecimentos que a física nos oferece para tomar umas decisões, né? Por exemplo, lâmpada incandescente. Não, de jeito nenhum. Lâmpada incandescente, ela só usa o efeito Joule. Como é que era o efeito da... Né? Eu não sei se a minha geração de alunos conhece lâmpada incandescente. Vocês conhecem? Porque antigamente tinha muita lâmpada incandescente por aí, aquela lâmpada amarela, que era o seguinte, gente, energia elétrica, né? Corrente elétrica passava aqui pelo esse filamento de tungstênio e dá-lhe de esquentar. E aí saía uma quantidade de luz que se chama lúmions, né? Que fazia com que clareasse o ambiente. Aí se tu tinha 100 watts, tu tinha uma quantidade de luz muito grande, lúmions, uma quantidade de pacote de lúmions muito grande. E aí veio a fluorescente, para tentar diminuir ela aí, ó. Olha, eu tenho uma unidade aqui, ó, já me mostrando aqui, ó. 14 watts. Isso aqui, por exemplo, devia ser uma lâmpada de 60 watts. Isso aqui é 14 watts. Analisa, mas por que é watt? Porque a tua energia é cobrada em quilowatt-hora. A cada tempo que tu tá usando ali, ele tá contando os watts que tu tá usando. Então, tu tem que olhar para os watts. Hoje em dia, o mais interessante, tá vendo essa lâmpada aqui? Tem uma lâmpada aqui. É que essa aqui está acesa. Então, vocês não vão ver direito, mas essa aqui, ó, é a lâmpada de LED. Hoje em dia, o que a gente prefere aqui? A gente prefere, né, para dentro de casa. Lâmpada de LED não está num preço mais absurdamente caro, já está num preço acessível. E a economia na luz, gente, é uma coisa absurda. Ah, nem tanto, Ana. É sim. Na minha casa eu tenho em torno de 20, 35 lâmpadas. A casa é grande, tem lá fora, tem lá atrás, enfim. Tem muita lâmpada. Então, se imagina se eu colocasse incandescente, 60 watts, que é mais fraquinha, de menos, né? Mas não ilumina tanto. Eu tenho hoje uma lâmpada de 6 watts, que não deixa a desejar para nenhuma 60 watts do incandescente do passado. Eu tenho uma de 3 watts, que ilumina pra caramba, ou seja, é a quantidade de lúmios, né? E ele não usa esse efeito Joule, dessa transformação de energia elétrica em energia térmica. Isso faz com que... O que acontece, né, Lídia? Essa transformação de energia elétrica para energia térmica, gente? Era para ser energia elétrica se transformar em energia elétrica. Já que eu estou usando ela para usar para térmica, você imagina quanto de energia eu não preciso para que isso aconteça. Quanto de corrente elétrica em determinado intervalo de tempo eu não preciso para que aconteça. Ok? Então, eu tenho aí a potência, que vai ser uma proporção entre voltagem e amperagem. E aí, voltagem, a gente já lembra da aula de potencial elétrico. Cuidado que potência não é potencial. Voltagem, eu vou até usar aqui a palavra DDP, diferença de potencial, para a gente não confundir com potência. E é corrente, a gente vai relacionar tudo isso na potência,
que é a potência nesse caso aqui? A potência na mecânica. O que é a potência na mecânica? A potência é o trabalho sobre o tempo, né? A potência é o trabalho sobre o tempo. A professora só cantou isso no ano passado para minha turma do segundo ano. A turma do terceiro já conhece essa música, não aguenta, mas sonha, dorme com ela e fica... Não, mas a gente gosta assim de massificar essa música na cabeça porque ajuda muito na hora da prova, no nervosismo você pode vir a esquecer e aí a musiquinha ajuda a lembrar e relaxar. Então, eu tenho que avaliar determinados equipamentos. Como eu avalio determinados equipamentos? Eu avalio através do trabalho realizado em relação ao tempo. Porque se ele consegue realizar bastante trabalho em pouco tempo, esse trabalho é rápido, esse trabalho é eficiente. Quem é esse ente na física? Quem que analisa isso? A potência. A potência ela está para analisar a energia, o quão rápido ela está funcionando ou não. Agora, quanto menor o tempo, maior a potência. Se é maior a potência, a gente vai ver na parte do consumo de eletricidade, que a potência é o trabalho sobre o tempo. O trabalho, nesse caso, vai ser a energia aqui elétrica, tá? Da corrente elétrica. Cara... Bota a energia em evidência. Se a potência é a energia sobre o tempo, passa o tempo para o outro lado. Olha como a Light te cobra. Olha a fórmula que a Light te cobra. Energia vai ser igual a potência vezes o tempo. Se tu tem muito watt e tá usando isso em muito tempo, amados, tu vai pagar uma luz muito cara. Mas quando a gente olhar para essa coisa da conta de luz, não se espantem. Se você paga R$ 500 de conta de luz, 250 foi o que você gastou. O resto é imposto. É revoltante. Mas a gente não está aqui para isso. Eu lembro que quando mais nova, né, eu queria comprar umas chapinhas mais baratas, eu ficava olhando lá os watts, eu não queria nem saber se ia gastar luz ou não. Eu queria que ela usasse. Aí, às vezes, uma marca super cara, com watts assim, pequenininho, nem oferecia. Eu quero que esquente, para esquentar eu quero muito watt, porque eu quero que trabalhe bastante. Eu quero muita energia. Então, às vezes, a mais baratinha, de 40, 50 reais, era muito melhor do que aquela de 200 reais. Era uma diferença muito grande, gente, por conta da potência. Aí, depois saiu umas diferentes, né? Eu peguei a época da transformação da chapinha, que era de ferro, depois foi para cerâmica, depois foi para isso, depois foi para aquilo. Aí, realmente, hoje ela me oferece uma potência menor com mais, enfim... Mas não adianta. Eu tenho energia elétrica se transformando em energia térmica, eu tenho um aparelho que tende a gastar, dependendo do tempo que eu uso, então, vai gastar luz à beça. Tá, gente? Então, a gente está falando hoje sobre o consumo e você vê que como o consumo já se mistura com a potência. Aí estão os exemplos dos aparelhos. Eu estou escrevendo, os aparelhos elétricos, a corrente elétrica transforma energia potencial. Em outras formas, energia potencial elétrica, em outras formas de energia. Principalmente a térmica e a mecânica, como o chuveiro está ali, aqui o ferro e o ventilador. Ele não transforma, nesse caso, a energia elétrica em energia térmica. Ele vai fazer a energia elétrica virar energia mecânica. Mas sempre tem um pouco de energia térmica que se tu colocar a mão no ventilador e ele ficar muito tempo ligado, ele tá quente. Tá vendo? Sempre existe esse desperdício de energia. E é esse desperdício que faz a gente gastar bastante. Bastante. Ok? Mais do que... O que consome mais? Energia térmica, a transformação da energia potencial elétrica em energia térmica ou mecânica? Fatalmente térmica. Ok? Eu preciso de muito mais trabalho sendo realizado ali, muito mais energia. Dessa forma, conhecemos a característica da corrente elétrica que circula em cada aparelho elétrico para nos ajudar a escolher aquele que melhor se adequa às nossas necessidades, principalmente a financeira. Né, gente? Deus ajuda. Então, vamos lá. Você já esteve em contato, né? Botei aqui potência da corrente elétrica. Você já teve em contato com essa matéria de potência, quando a gente estudou sobre lei de Ohm, corrente elétrica, tá? Mas eu coloquei aqui um GIF, não tá? O GIF não tá. Parece, era um GIF, gente. Isso aqui estava em movimento, só estava dando uma maximizada nisso aqui. A carga elétrica recebe uma certa quantidade de energia. A carga elétrica recebe energia potencial, aquela DDP, a diferença de potencial.
armazenada no campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Quando a carga elétrica começa a circular, pares ordenados de elétrons no mesmo sentido, passa aqui, ó. Quando a carga elétrica começa a circular pelo condutor, corrente elétrica, pares ordenados, a gente já sabe, ao passar na lâmpada, devido ao efeito Joule, a energia potencial elétrica é transformada em calor num determinado intervalo de tempo. A gente já falou sobre isso lá em corrente, gente. Tá com dúvida nessa matéria? Assiste aquela aula de corrente de novo, ok? E aí eu tenho aquela quantidade de luz, aqueles lúmions ali saindo da lâmpada. Graças a Deus, a lâmpada de LED veio para economizar o nosso bolso, gente. Então, usem. Ah, mas tem gente que reclama, fala que não ajuda. Ajuda sim. Ah, mas ajuda. Tá? Mas aí, se você fica muito tempo no chuveiro elétrico, não tem lâmpada que ajude, né? Assim, a potência elétrica será definida por potência é o trabalho sobre o tempo, como eu falo para vocês. Joule dividido por segundo é uma nova unidade em homenagem a James Watt, tá? O Watt é uma homenagem a um físico, matemático, tudo, que ele, na verdade, fez ele desenvolveu o cavalo a vapor. Ele que fez a primeira máquina a vapor. Exatamente isso. E essa máquina, né, é a máquina de Watt, tem um nome dela. Vou ver a história para algum dia contar para vocês direitinho. Ele desenvolveu tanto que cavalo a vapor é uma unidade também de potência, porque ele viu o quanto que um cavalo conseguia carregar um trem de carga, enfim, realizar trabalho, né? Em relação ao tempo, quanto tempo demorava um cavalo, para aí ele fez uma unidade de cavalo a vapor que a gente consegue brincar. Pode ser em watt ou também pode ser cavalo a vapor ou horsepower, tá? Que só é... A mudança é pouca. Eu vou depois separar isso para vocês na próxima aula. Eu já mostrei isso na aula anterior ao vivo, mas eu mostro novamente. Isso significa que, por exemplo, a corrente que passa por uma lâmpada tendo potência de 40 watts fornece à lâmpada uma quantidade de 40 joules, 40 de energia a cada segundo. Tá? No cotidiano dizemos que a lâmpada opera numa potência de 40 watts ou tem potência de 40 watts. Isso é só um exemplo para vocês verem como é que a gente chama no nosso dia a dia. A potência é o trabalho sobre o tempo. Então, uma primeira parte aqui, hein, gente? Aí, na eletricidade, a gente vai usar essa fórmula lá da mecânica e transformar para aquilo que nos é interessante. Qual é a fórmula de trabalho da energia elétrica? Q igual a VA menos VB. Quem é VA menos VB? É a diferença exponencial, é a DDP, que eu posso chamar de U, ok? Carga dividido pelo tempo. Opa, o que são pares ordenados de cargas em relação ao tempo? Corrente elétrica. Então, em vez de eu botar carga em relação ao tempo, eu vou colocar quem? Corrente. Então, a fórmula da potência para a eletricidade, eu posso chamar de PU, ok? Tanto faz a ordem, porque é uma multiplicação, ok? Ana, a gente sabe disso porque chegou lá na aula de transformadores, você me explicou que a potência ela tem que se manter constante. O que vai ficar variando é o quanto de voltagem, o que passa nas redes elétricas. É voltagem ou é amperagem? Não vale a pena ficar passando corrente elétrica por essas redes de distribuição elétrica, porque a corrente elétrica vai me oferecer o quê? Aquela quantidade toda de corrente elétrica vai me oferecer o quê? Vai me oferecer efeito Joule, choque. Não é interessante, é perigoso até. Então, esses cabos de altas tensões aí que vocês veem, aquelas torres, elas estão transportando alta voltagem, baixa amperagem. Chega no transformador da minha casa, ela faz essa transformação de baixa a voltagem para 210, vem muito mais do que 210, do que 110, 220, e aumenta a minha amperagem, ok? Então, tá aí a transformação daquela fórmula da mecânica para a fórmula para a potência da energia elétrica, para a fórmula da potência elétrica. E aí, brincando ainda com essa fórmula, se eu passo o tempo para o outro lado multiplicando, ele está dividindo, passa multiplicando, então eu vou ter energia igual a P vezes T, que é a fórmula do consumo.
o consumo elétrico. Perdão. O consumo elétrico ele é feito com esse cálculo, a potência vezes o tempo. Ah, mas por que tem quilo? Porque quilo vezes 3 é um dos múltiplos, ok? Então, ok. Então, quilowatt-hora é a fórmula, por exemplo, da energia elétrica que a Light está te cobrando. Em qualquer fórmula de energia na física você vai usar, na energia elétrica você vai usar essa fórmula. Só passar o tempo para cá. Aí tu descobre a energia que ele vai estar utilizando, por exemplo, numa casa durante um dia ou 30 dias.